Bangladesh, localizado na região de Bengala, o subcontinente indiano é o oitavo mais populoso do mundo e mais densamente povoado, com exceção de alguns microestados. Sua população é de mais de 160 milhões de habitantes em uma área de 18 mil quilômetros quadrados. Em comparação, o México, com uma população de 130 milhões de habitantes, cobre uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso leva à preocupação que Bangladesh possa exceder a capacidade de recursos naturais do local. O problema da superpopulação é especialmente evidente em Dakar, que atualmente tem mais de 20 milhões de habitantes e é considerada a cidade menos habitável do mundo. Mais de metade dos empregos do país estão concentrados aqui, e é onde estão as melhores instituições de serviços médicos. A densidade populacional é extrema, com mais de 47 mil pessoas por quilômetro quadrado. Para ter uma ideia da grandeza de cifra, em Madrid há uma densidade de cerca de 800 pessoas por quilômetro quadrado. Numa cidade do México, há 6 mil pessoas. Em Nova York, há 27 mil. Essa concentração de pessoas causa problemas de poluição, problemas de saúde, um trânsito superlotado e outros derivados de poluição no local. 2. Bangladesh é um dos estados mais novos do mundo, tendo se separado do Paquistão em 1971 após a Guerra de Independência, e se desenvolveu entre o Paquistão e o Ocidente. Hoje Paquistão e o Paquistão Oriental, hoje Bangladesh. O apoio da Índia ao Paquistão Oriental e a independência subsequente é um dos motivos da atual rivalidade entre Paquistão e Índia. Em 1770, houve uma grande fome na região de Bengala, a atual Bangladesh, devido aos britânicos obrigarem os camponeses a cultivarem ópio para exportá-lo para a China. Sem espaço para cultivar alimento, morreram mais de 10 milhões de pessoas de fome, uma marca eterna que colônias britânicas causaram no país. Na cidade de Cox's Bazar, porto de pesca e turismo, encontra-se a Praia Contínua, a praia mais longa do mundo, com mais de 120 km de comprimento, embora seja uma costa perigosa devido à abundância de tubarões. O salário médio em Bangladesh é cerca de $260 por mês. O que você pode imaginar, o custo de vida lá é baixo. Em Dakar, as áreas centrais são mais caras, mas afastando-se para as periferias e locais da vizinhança, os preços podem diminuir significativamente. Comer pode custar menos de $2. O transporte do país também é muito econômico, com tarifas de menos de $1. Ir ao cinema, menos de $5. Alugar um apartamento 3 quartos fora da cidade, cerca de $140. Uma pechincha, não? Apesar dos problemas já mencionados, Bangladesh é uma das economias que cresceram mais rapidamente no mundo e tem reduzido seus níveis de pobreza de 40% para 13% em apenas 2 décadas. Suas principais atividades econômicas incluem agricultura, manufatura, indústria e construção, e principalmente, muito conhecido mundo afora, desconstrução de navios, finanças e turismo. A fruta yaca ou nanka é uma fruta nacional de Bangladesh. Tem um fruto enorme que nasce no tronco e disse que seu sabor contém sabor de todas as frutas do mundo, levemente ácido e profundamente doce. Lembra uma mistura de manga, laranja, banana e maçã, guarará, papaya e abacaxi. Aqui em Bangladesh, soltar um arroto após uma refeição é visto como bons olhos. É um sinal de que satisfação por uma excelente comida. Voltando um pouco mais sobre os problemas do país, a superpopulação do país pode ser observada como um evento frequente em Bangladesh, principalmente nos trens, lotados de pessoas que se colocam nas laterais e nos telhados. Como você pode imaginar, isso é um problema. Primeiro, pode causar acidentes e mortes, e segundo, porque atrasa a velocidade do transporte. Isso também é conhecido como surfar de trem, e não ocorre apenas porque as pessoas querem economizar o bilhete de trem, mas também porque não há trem suficiente no país. Aqueles que não conseguem subir têm que ir a pé, e se tiverem que correr uma longa distância, vão de ônibus, caminhonetes ou até mesmo de barcos. No Bangladesh, o transporte marítimo e fluvial é muito utilizado, para o qual existem barcos de passageiros muito peculiares, com até
3 andares de altura, que comumente transportam mais pessoas do que a capacidade normal. Você verá pessoas em todos os lugares e muito provavelmente ultrapassando a capacidade do navio. Por isso, os acidentes são muito comuns. Nos últimos 25 anos, houve cerca de 25 acidentes, apenas férreis, com cerca de 2.000 mortes. Em Bangladesh, os desastres naturais são comuns, como enchentes, ciclones e tornados. É o 6º país mais afetado por desastres naturais e climáticos do mundo. A religião oficial é o Islã, com cerca de 90% da população de ramificação sunita. Em seguida, vem o hinduísmo, com um pouco mais de 9%. O país compartilha com a Índia o maior delta do mundo, chamado de Delta de Ganges, com cerca de, pela confluência de 3 grandes rios, o Ganges, o Brahmaputra e o Meghna. O tigre de Bengala é um animal nacional da Bangladesh. A equipe nacional de cricket é conhecida como os Tigres. Enquanto isso, a árvore nacional é a manga. A reserva estima-se que cerca de 300 a 500 tigres de Bengala no Bangladesh, portanto, eles estão em perigo de extinção no país. Embora tenha crescido nos últimos anos, os caçadores ilegais os matam por dinheiro, vendendo suas partes. Além disso, os habitantes das aldeias podem matá-los por segurança. Nos Sundarbans existem piratas que possuem pequenos barcos e fazem contrabando e sequestros de moradores em troca de resgate e podem caçar tigres também. Apesar de muitos deles se renderem, eles são um problema para as autoridades, porque é difícil se mover pela região devido à densidade de manguezais. Além disso, há animais perigosos, não apenas tigres, mas também habitam nas áreas crocodilos de água salgada e a cobra Russell, a cobra real, ou a piton birmã. Calcula-se que entre 2 a 6 mil pessoas morrem anualmente no país devido a picadas de serpente. Um tipo de transporte tradicional são os rickshaws de tração humana ou puxados por bicicleta, os quais chegam da China em 1930. São pequenas carroças de 2 rodas puxadas por um homem a pé ou por uma bicicleta adaptada. Estima-se que em Dhaka, 40% do transporte é feito por eles. Os rickshaws hoje são decorados com expressões de arte urbana de Bangladesh. Assim como muitos outros países da Ásia e da África, a mão esquerda é considerada impura. Por isso, nunca pegue alimentos ou cumprimente alguém com ela. Se você vier visitar, a mão direita é usada para comer, para passar a comida ou para passar cartões de visita. Bangladesh é um dos países mais vegetarianos do mundo, pois sua população come apenas 4 gramas de carne por pessoa por ano. Ela também é um dos países menos obesos do mundo, junto com a Índia e o Vietnã. Neste país, assim como outros da região, é comum o uso de bindi ou tikka. O elemento decorativo consiste em um ponto pintado na testa, um pouco acima do centro, entre as sobrancelhas. É conhecido como terceiro olho ou sexto chakra ou Agnaya Charaka, lugar da sabedoria. O famoso traje tradicional das mulheres de Bangladesh e, em geral, do subcontinente indo e sari é um longo lenço de seda leve ou algodão enrolado em torno da cintura, uma extremidade, passando sobre o ombro, deixando exposto o meio do abdômen. É usado junto com uma blusa ou camiseta de mangas curtas, chamada choli, e uma saia longa, chamada parka, ou upavi. Forma tradicional de decoração das mulheres nos festivais são as tatuagens temporais de rena. Suas mãos, com belos e elaborados desenhos, é o mehinit, um modo de arte corporal e decoração temporária da pele. Outro tipo de decoração corporal típica de Bangladesh e países vizinhos é o uso do alta ou alaha ou mahavar, um corante vermelho que é aplicado com um isótopo de algodão e um pincel nas mãos e pés das mulheres
para cerimônias de casamento e festivais. Os maiores festivais dos países são religiosos. São o Eid-ul-Fitr e o Eid-ul-Adha, duas importantes celebrações do calendário islâmico. O dia antes do Eid-ul-Fitr é chamado de Sharahat, ou a Noite de Lua. Geralmente é celebrado com fogos de artifício. Se você deseja visitar virtualmente outra região ou país, visite este vídeo do botão. Deixe nos comentários o que mais lhe agradou em Bangladesh. Deixe o like se você gostou desse vídeo e se inscreva. Não se esqueça de apertar o sininho para receber as novas notificações e até a próxima!